Shalom, shalom, a paz a todos, meus amados. Meus amados, está uma guerra, uma briga para nós gravarmos o vídeo, mas o Eterno é conosco. Vamos lá, não podemos parar não. Tudo faz parte, meus amados, tudo faz parte. Meus queridos, deixa eu falar para vocês, eu já estava quase 25 minutos de vídeo, há alguns instantes atrás, e eu pensei que eu tinha colocado o celular para carregar, ou enfim, tá tudo ligado, tá tudo carregando. Do nada parou de carregar, do nada desligou. Mas enfim, o que importa é que estamos aqui de volta, né? Então, meus amados, ó, eu venho trazer para vocês a Paraxá, as Escrituras Sagradas do Eterno. O que quer nos trazer a Paraxá, as Escrituras, a Torá? O que quer nos trazer o povo judeu? O que nos traz Israel para com as nossas vidas nos dias atuais? O que essa palavra, que hoje eu vou ler aqui, Eclesiastes 9, capítulo 1, capítulo 9, versículo 1 ao 10. Meus amados, se atentem, antes de fazer qualquer julgamento, antes de olhar, antes de você pensar bem assim, peraí, mas o que esse cara está falando? Analise, estudem a Bíblia, estudem o conhecimento que aqui tem. João 8,32 já nos relatam isso. Conhecereis a verdade e a verdade vos vai nos libertar. Que verdade é essa, meu amado, que você está falando? Aqui está aqui, ó. Não só em João 8,32, mas aqui está na Bíblia por inteira. Aqui está na Torá. A Torá, meus amados, para quem não conhece, é um livro do povo judeus. Qual livro seria esse? Seria os 5 primeiros livros da Bíblia. Se renomeia, se lidar como Torá. Então entenda, a Torá está aqui, ó. Mas tem a Torá específica, que é só aquilo. É só os mandamentos, é só a lei, é só as mitzvot. Então ela explica no seu contexto original. Meus amados, ela é esplêndida, é um livro poderosíssimo. Na internet você encontra. Nas livrarias, muitas por aí, você encontra ela. Estudem ela, leiam. Se não entendeu, releiam. Porque não é muito difícil entender. Eu aposto para vocês que é mais difícil nós praticarmos do que ler. Mas quando nós lermos a Torá, a Bíblia em si, os conhecimentos quais traz este livro muito sagrado, e lermos, guardamos, processamos, passamos para cá e falamos, a praticamos, meus amados, a sua vida vai mudar. Você vai ser outra pessoa. Você não vai ser aquela, venha buscar a sua bênção que você vai ser abençoado, não. Porque se nós conheceremos a verdade nos libertará, da qual está aqui, João 8,32. Mas a Bíblia também já nos relata que o meu povo sofre por falta de conhecimento, de sabedoria. Qual sabedoria e conhecimento é esse? A Bíblia, o Eterno já diz, o meu povo, os meus filhos, os meus amados, eles sofrem por ser de dura servência. Assim foi o povo no Êxodo. Deus falou para Moisés que era um povo de dura servência, queria destruir eles. Mas depois o nosso Deus, prestem atenção, depois o Eterno, ele não volta atrás. Ele vê que aquela reação, ele vê que o homem, na sua capacidade, ele pode se humilhar. Ele pode ler as mitzvot, os mandamentos, as escrituras sagradas, e ele pode entender. Aí entra o livre-arbítrio, que muitos ensinam por aí que o livre-arbítrio é nós fazer o que nós queremos, não é assim. Tá errado. Aí muitas das vezes eu já usei isso, mas o que é verdade para você não pode ser verdade para mim. Por isso que existe a Bíblia, por isso que existe o único Deus, por isso que existem os mandamentos para quais nós devemos cumprir, para que não exista essa trocadilha aí de balelinha. Eu falar que o que eu aqui estou falando é verdade, o que o outro fala não é, não. Se sair daqui é verdade, o que eu falo ou o que o outro fala. Porque o que está em jogo, meus amados, não é quem é melhor ou pior, para longe de mim, para longe de vós, esse tipo de soberba. O que está em jogo é aqui, ó. Por que, meu amado? O que está em jogo é a Bíblia? É sim. Porque eu tenho que cumprir, eu tenho que andar nos cumprimentos da lei bíblica.
nos cumprimentos da lei que foram deixados aos patriarcas, do conhecimento que foi deixado aos nossos profetas, não dos profetas de hoje, não. Porque se até possível for, a palavra nos traz, a Bíblia nos traz, o povo eleito. Meus amados, o povo eleito não é o povo todo eleito, não. É os escolhidos, é os profetas. Esses que são os eleitos de Deus. Esses que são separados. Para que o Eterno se manifeste na vida dele na hora oportuna. Para que ele ponha a mão sobre o canceroso e ele seja curado. Ainda existem profetas, mas as igrejas estão matando. Ou estão banalizando. Hoje qualquer um é profeta. Qualquer um Deus manda dizer. Prestem atenção, existe a profecia. Mas profecia, meus amados, que não sai da Bíblia. Mas como é que eu vou saber antes de santidade? Conheça a verdade, João 8,32. Conheça as palavras, as escrituras sagradas que o Eterno vai se revelar para com vós. O Eterno vai se revelar a você. Ele vai te dar estratégias. Ele vai te dar conhecimento que o homem jamais pensou em ter. Assim como foi Salomão, antes e depois de Salomão não existiu outro igual. Porque não era Salomão, era o próprio Deus, compartilhando com Salomão o entendimento que o homem não tem. A própria Bíblia, o próprio Deus falou: Salomão, depois de você, antes de você, depois de você, não haverá outro igual. E muitas das vezes a gente vê o povo fazendo chacota. Ah, Salomão foi tão inteligente, por que casou tanto? Porque Deus não criou máquinas. Deus criou o homem, à sua imagem e semelhança. Mas colocou o homem no jardim do Éden e deixou lá a árvore da vida e a árvore do conhecimento. A árvore da vida era a árvore da vida eterna. E a árvore do conhecimento era do bem e do mal. Era onde a transformação do homem, ela iria ser intensa se o homem comesse aquela fruta assim como comeu. Aí muitos brincam com isso. Muitos grandes aí, grandes que eu digo, modo de falar, porque de grande não tem nada. Estudiosos aí explicam de uma maneira totalmente falha, totalmente torta, saindo do contexto original. Ah, peraí, mas é da Bíblia. Leia a Bíblia hebraica, traduza ela no português, para você ver as diferenças que tem. Ah, meu amado, mas eu não sou judeu. Pois me perdoe, meus amados. Me perdoe, eu também não sou. Eu sou discípulo de Yeshua. Mas por que eu estou aqui relatando sobre a Bíblia hebraica? Porque ela é a original. Ela é o que foi deixado para os profetas. Elas são as escrituras das quais os profetas testificaram. Meus amados, a gente entendermos a Bíblia no seu contexto original, sem o homem ter feito algumas mudanças nela, ela é tremenda. Ela é muito fácil de ser entendida. Por que ela é fácil de ser entendida? Porque tem a maldição da Torá, a maldição da Bíblia, vamos dizer assim. Meu amado, você está dizendo que a Bíblia ela é amaldiçoada? Sim. Leia ela sem entendimento e a pratique para você ver o que acontece com a sua vida. Tem muitos brincando aí, de ser pastor, de ser isso, de ter igrejas, tem muito brincando, usando isso daqui, ó. Mas prestem atenção, a cobrança vai vir. Ah, mas enquanto isso ele está gozando lá, ele está tirando onda, ele está de carro novo, a sua igreja está prosperando, deixe ele. A própria Bíblia já nos diz, não inveje o homem violento. Porque o sol brilha para todos. É o que eu vou trazer aqui em Eclesiastes 9 para vocês. O sol brilha para todos. A lei é para todos. O castigo é para todos. Pronto. Aí está a maldição. Ou você anda na bênção da Bíblia, ou seu pecado vai te conduzir à morte, da qual a Bíblia já nos traz. Então pronto, é simples. Nossa, você fala é simples assim. Ou está com Cristo ou não está, meus amados. Não temos mais tempo de ficar brincando, não. O mundo está aí, ó. O mundo já é do maligno. O que já é? Aqui já é restos mortais de fulano. Aqui já é
fulano que já morreu, já és. Olha só, o mundo já está morto. Estamos nesse mundo, diz a palavra do Senhor, mas não somos deste mundo. O sol brilha para o justo e para o injusto. O sol brilha para o homem de bem e para o homem de mal. Por quê? Porque assim permite o Eterno. Não temos que ficar aqui brigando por que isso, porque aquilo não temos que contestar Deus sobre isso. Temos só que andar aqui, ó, em mandamentos. Temos que ser reto. Preste atenção, não é questão de ser melhor ou pior, não é isso, para longe de mim, para longe de você, esse tipo de coisa. Não é porque a igreja A é melhor do que a B, não. Tá aqui, ó. Se a igreja A e a B andar nesses estatutos, aí sim, ela vai estar sobre obediência, ela vai estar sobre cobertura. O mundo espiritual é coisa séria, meus amados. Olha como é que está a sua família, a sua casa, tá bem? Glória a Deus. Continue a busca para que não venha um dia ruim. Ah, mas o dia ruim, ele é fato, ele existe, ele há de vir. É óbvio que há de vir. Mas todas as bênçãos, todas as forças, tudo que você precisa, tudo que você requer para quando vier esse dia mau, está aqui, ó. Quando você lê, quando você praticar, aquilo que você não vê vai se tornar apalpável em você. Você vai transbordar a bênção. Você não vai falar, venha buscar uma bênção, não, antes que você abra a sua boca, antes que você profetize, o enfermo já vai estar curado, porque não é você, mas é o próprio Deus. Porque o próprio Deus se manifesta de tal maneira, porque você está sendo obediente a Ele, assim como foi Davi, assim como foi os seus profetas, Samuel, Natã, assim como foi Josué, usado, o homem que orou e parou o sol. Não ele, mas ele orou e pediu a Deus, Senhor, temos que derrotar nossos inimigos até antes do anoitecer. Meus amados, o sol parou, a lei da física nada consegue explicar isso. O sol parou e os inimigos olharam e falaram, mas não vai ficar à noite, porque eles tinham vantagem sobre o povo de Deus à noite. É muito forte, meus amados, eu sinto a presença de Deus. Eu sinto a presença de Deus. Você também deve estar sentindo aí. Então prestem atenção. Josué orou e pediu, perguntou ao Eterno, e agora vai anoitecer, vai escurecer, o que devemos fazer? E Deus parou o sol. Deus parou tudo ficou parado. Para quê? Para que o povo dele fosse triunfante, fosse vitorioso. Por quê? Porque o povo dele estava cumprindo o que estava aqui, as tábuas das quais Moisés trouxe, as leis das quais Josué seguia, estava na Torá, estava na Bíblia. A Torá, ela existiu bem antes de Moisés, meus amados. Peraí, mas o que você está falando? A Torá existia bem antes de Moisés. Mas o povo tinha que ter uma lei para seguir. Porque se ele viu uma nuvem de glória caminhando com eles, e mesmo assim eles não eram obedientes, então eles tinham que ler alguma coisa para que eles pudessem ser obedientes. Assim como foi o povo, pediu a Samuel, um rei sobre Israel, se ele já tinha um rei. Que era o Deus vivo, o Deus altíssimo, manifesto sobre a vida do seu profeta, sobre a vida de Samuel, que intercedia pelo povo e falava para os guerreiros ir à guerra, ir adiante, e todo Israel vencia, sem ter um rei, sem ter um homem, sem ter um rei visível. Eles tinham um rei espiritual, eles tinham um rei visível, que regia ali, que orava pelo povo, que buscava o Eterno. O Eterno falava a Samuel e Samuel falava ao povo. O povo, quando queria falar com Deus, Samuel, pergunte a Deus isso. Assim também foi no tempo de Samuel, quando foi para pôr um rei sobre Israel, que foi Saul, aquele que perseguiu Davi. Deus chegou a se arrepender de ter colocado, mas preste atenção, peraí, Deus se arrependeu? Ele não é homem nem filho do homem, para que minta ou para que se arrependa daquilo que faz, não é? A própria Bíblia nos traz isso. Mas por que Deus usou esta palavra? Mas por que ele se arrependeu? Porque o povo pediu a Samuel, que Samuel pedisse a Deus um rei, que eles pudessem ver, tocar, beber, bagunçar, farriar. Peraí, mas Deus iria pôr um rei assim? Não, Deus colocou um rei.
Aí entra o livre-arbítrio, meus amados. O livre-arbítrio que eu falo não é você fazer o que você quer, não. É se Deus te instituiu em algo, se Deus te mostrou algo, você tem que passar, esse é o livre-arbítrio. Deus não vai falar, passa, porque senão você não. Tá aqui já o que você tem que fazer. Ele só vai falar bem assim, mas eu deixei tudo escrito. Não tem nada que passe despercebido aos meus olhos. E não tem nada que passe despercebido aos olhos de vós. Por quê? Porque está aqui. Meus amados, entendam, o que é para um, é para o outro também. Não tem ninguém melhor ou pior para Deus, não. Mas o que nos torna mais próximo ao eterno, o que nos torna mais próximo ao povo de Israel, é andarmos segundo os mandamentos. É andarmos em obediência. É fazer o que aquele povo faz. Peraí, meu amado, você está falando que nós temos que ser imitador de Israel. Porque o Eterno, quando veio para aquela nação, já eu começo aqui, só um minutinho, que tudo que eu estou falando está em base bíblica. Eu vou provar para vocês. Eu vou provar. Está aqui. Eu não vou provar nada. O Eterno vai nos mostrar o que está aqui, para continuarmos o que eu falei há instantes atrás. Então fiquem calmos. Mas prestem atenção. Ei, preste atenção, calma. Fica tranquilo. Deus é para com a sua vida, Deus é para conosco. Então preste atenção. Então Deus, quando fez aquilo tudo, foi porque o povo pediu. O povo clamou a Samuel e Samuel clamou a Deus. Então foi colocado um rei. Mas quando Deus colocou o rei sobre Israel, Deus também colocou as leis. Peraí, mas a lei não já existia? Já. A Torá não já era existente? Já. Porque tudo Deus criou. Então Deus falou, peraí, vocês querem um rei? Queremos. Mas só que esse rei vai estabelecer leis. Quais vai ter que ser cumprida. E naquele tempo, meus amados, era diferente de hoje. Assim, sobre as leis, porque a lei era cumprida. A diferença é essa. E nos tempos atuais não é cumprida coisa alguma, a não ser o que esteja aqui, ó. Que se você andar no que está aqui, lei do homem alguma vai imperar sobre a sua vida, sobre a sua salvação, sobre a sua família, sobre a sua libertação. Lei alguma vai passar a ser existente acima da lei de Deus. Não. A lei dele é soberana. Mas quando o homem pediu um rei sobre Israel, mesmo eles tendo um rei visto, que era Samuel, modo de falar, e o rei espiritual, que era o próprio Deus, meus amados, é muito forte. Só um minutinho que eu vou me ajeitar aqui, pessoal. Eu tô achando que estou um pouco longe. Isso, então vamos lá. Então o povo queria um rei da qual eles pudessem participar de algumas coisas com o rei. E sendo que muitas das vezes eles não tinham intimidade com o Eterno, não por falta de incentivo, porque os profetas eram vistos. Meus amados, imagine Elias fazer chover fogo do céu e consumir os profetas de Baal, mais de 400 profetas. Consumiu ali, ó, o holocausto diante dos olhos de milhares. E mesmo assim o povo ainda era de dura servência. Mesmo assim o povo duvidava. O povo queria adorar os outros deuses. Vocês lembram dessa história, não lembram? De Jezabel, vocês lembram. Mas as igrejas já não pregam mais isso. Por que que consumiu? Por que que o homem falou? Preste atenção, por que que o homem falou e o fogo caiu do céu? Porque o homem tinha intimidade com o Eterno. O homem não queria bênçãos. O homem não queria dividir nada dele com o outro homem. Tudo que ele tinha era para Deus, era dele. Ah, mas é óbvio que é. Mas e hoje, o que o povo faz, meus irmãos? Vai para a igreja, chega lá só com a Bíblia, quando sai é com 300 envelopes. Aí quando você vê as portas das igrejas, como eu passo em frente a uma domingo, tem 5 portas, todas 4 fechadas, só uma aberta. O povo faz fila para entrar, para receber a bênção. Ô, meus amados, dá dó de você ver aquilo.
Aí se você for pregar de salvação, não fica um. Mas se você for pregar de bênção, vem milhares. Porque muitos serão chamados, mas os poucos que serão escolhidos. A verdade ela é esta. Não tem pregador, pregadora, não tem placa de igreja que vai salvar ou que vai distorcer o que tem aqui, não. O homem pode tirar o que está aqui e entrar na mente desses pobres de espírito. Pobre de espírito que eu digo é os fracos que não querem ler, os que não querem ter conhecimento. A verdade ela é única. Eu não posso falar, meus amados, nós estamos vivendo na graça, que graça. Só a graça nos basta. Só a graça nos basta, mas que graça. A graça de buscar uma bênção e não conhecer a salvação. A graça de dar todo o meu dinheiro e ver a minha família em desgraça. Ou melhor, de ver um sendo curado e 2 sendo leprosos. Que graça é essa, meus amados? Aí eu vou falar, papai, ai, Senhor, me leva no colinho, me carrega, Senhor, debaixo das tuas asas. Deus, me protege, papai. Meus amados, eu vou sempre estar falando, eu não estou chacoteando não, é a verdade. Eu não estou aqui ironizando não, é o que está acontecendo. Papai, a sua graça me basta. Que graça, meus amados, que não sair daqui, que graça. Nada foi dado de graça, não. Eu não fui comprado por barganha, não. Teve sacrifício. Assim como antes de Jesus ser crucificado, ele estava no Getsemane, assim, antes dele ser pego pelos soldados pretorianos romanos, que não eram qualquer soldados, não, meus amados. Eram pretorianos. Sabe o que é pretorianos? Eram os da guarda real. Eram os melhores. Eram os mais formosos, os fortes. Não era qualquer soldado velhinho, não, que chegou lá se tremendo, não. Não. Eles não foram atrás de qualquer um. Eles foram atrás daquele de quando eles falaram bem assim, quem é Jesus? Meus amados, é forte. E de lá do meio do Monte das Oliveiras ele saiu e falou, eu sou. E naquele momento houve um estrondo. É muito forte, eu sinto a presença de Deus aqui. Houve aquele estrondo e a Bíblia não relata que se os cavalos, os grandes historiadores de Israel não relatam, meus amados, e nem a Bíblia. Não sabe se os cavalos empinou, não sabe se os homens caíram, só sabe dizer que houve um estrondo e todos se assustaram, alguns caíram, porque daquela palavra saiu o poder, eu sou. É muito forte, meus amados. Eu sou. Os soldados ficaram perplexos. Ficaram, o que está acontecendo? Eu sou. Prau, deu um trovão, deu um raio na hora. Para você ver que ele falou, eu sou. Imagina se ele fala para aquilo tudo cessar, como ele falou, Pai, afaste de mim esse cálice, se possível for. E Deus falou, não é possível. Não vai ser, você tem que passar por isso. Então não foi dado de graça. Eu não tenho que sentar no colinho de Deus e falar, Senhor, eu estou no teu colinho. Não, meus amados, eu não posso fazer isso. Que colinho? Que Pai, sua graça, que graça, meus amados. Teve sacrifício. No seu corpo foi deslacerado. Seu corpo teve mais de 430 cortes. Você tem noção do que é isso? Usar açorraz com a ponta de ossos, batia e rasgava a sua carne. Não fazia risquinho não, meus amados. Não fazia risquinho não. Diz os grandes estudiosos lá de Israel, homens de Deus, não melhor e nem pior, mas são homens que procuram as escrituras sagradas, procuram entender dia após dia o que é a Bíblia, o que é a Torá quer nos dizer nos dias atuais. Não ache você que os grandes rabinos estão fechando a Bíblia e indo dormir, não, porque estão salvos, não, meus amados. Nesse instante que eu estou aqui, eles estão folheando para tentar entender o que está acontecendo nesse exato momento. Coisas das quais os pastores, acabou o culto, fechou aqui, vão para suas casas ficar de balelinha, vão para a pizzaria. Então a gente não deve se divertir? Devemos se divertir sim, mas devemos ser vigilantes a todo instante. A realidade é essa. Você está se divertindo com quem? Quem que está no seu convívio familiar? Quem que você está deixando ficar ao seu lado? Quem? Muitas das vezes você não sabe. É um amiguinho que bate no ombro e é teu amigo, mas na hora da necessidade, na hora de orar, jejuar, cadê? Correu, evaporou. Meus amados, eu passei uma experiência grande com meu filho.
O meu filho Davi, ele vai fazer 7 anos. Eu passei uma experiência com ele uma vez. Ia dar umas 3 horas da manhã. Eu até me emociono quando lembro. E eu estava na sala. E eu estava numa busca incessante. Eu estava tentando entender aquele momento da minha vida. E eu já orava, já havia algumas horas. E eu de joelho, meu joelho doendo. Mas eu pouco sentia a dor, porque já estava adormecido. Mas eu sentia aquele envolvimento do Espírito Santo de Deus. E eu falei, Senhor, eu estou fraco. E naquele momento ali que eu falei aquilo, eu falei, Senhor, me ajuda. E eu orando, meus amados, me perdoe. A minha voz fica meio indagada, mas me perdoe. Porque a presença de Deus, ela é notória nesse lugar. E naquele momento, eu senti a mãozinha do meu filho nas minhas costas. Aí eu lembro que eu parei, eu olhei para trás. Até me assustei um pouco. Mas minutos antes eu tinha falado, Senhor, eu preciso de ajuda. Me ajuda, me dá força. E Deus usou o meu filho para vir. Eram mais de 3 horas da manhã, meus amados. Já estava abrindo umas 4 e pouca da manhã. E eu ali orando há horas. Algumas horas já. Não estou mentindo não, meus amados. Não preciso de estar aqui mentindo. Porque a Bíblia já não me permite fazer mais isso. E quando eu senti a mão do meu filho assim nas minhas costas, eu olhei. Falei, oi filho, o que foi? Por que você não está dormindo? Ele falou, papai. Aí eu falei, oi filho, eu posso orar com você? Eu falei, pode. E foi muito forte essa experiência que eu tive, porque uma criança que está começando a aflorar agora o entendimento dela. Ele está começando agora a entender as coisas. E naquele momento ali eu clamando a Deus. E Deus enviou uma criança, mas no espírito de um homem, para poder me ajudar em oração. Falou, eu posso te ajudar? Posso orar com você? Eu falei, pode filho. E ele se ajoelhou. E eu lembro que o chão estava úmido, molhado. Porque havia muita entrega naquele momento. Havia muita ali naquele momento. De Deus ali naquele lugar. E as minhas lágrimas molharam um pouco o chão. A minha respiração fazia suar o chão. Porque eu não estava de joelho assim. Eu estava de joelho, mas debruçado ao chão. Com a minha testa colado no chão. Porque eu já não tinha mais forças. Então eu achei uma posição boa. E fiquei ali, ó, prostrado. E eu lembro que ele falou isso para mim e foi muito forte. E o que eu quero passar isso para vocês? Eu quero passar que em meio a tantas lutas, meus amados, em meio a tanta mentira, a tanto engano, temos esperança, temos que ter esperança. A esperança está aqui, ó. Nós temos que avivá-la dentro de nós. Nós temos que ser verdadeiro dia após dia. Porque muitas das vezes, esses amigos que batem no nosso ombro, nossos irmãos, nossas irmãs, tanto de sangue como de igrejas, ou de cristianismo, ou na fé, muitas das vezes nos abandonam. Muitas das vezes fazem julgamentos tais para conosco. E muitas das vezes eles não procuram entender o que estamos tentando fazer. Muitas das vezes eles não procuram entender o porquê daquilo. E fazem julgamentos precoces. Fazem julgamentos tais. Mas o povo, meus amados, que conhece o que está aqui, não o que o homem nos fala, não o que eu estou falando, mas o que conhece o que está aqui, esse sim, quando orar, clamar, se humilhar de todo o vosso coração, diz a palavra do Eterno, Ele abrirá dos céus e derramará sobre nós bênçãos sem medidas. Mas para que isto venha, eu primeiro tenho que me humilhar.
Humilhar não é eu chorar de qualquer jeito. Humilhar não é eu falar, assim, eu tô aqui, tô me humilhando a ti, não, meu amado. É você mover o coração de Deus. E para você mover o coração dele, não tem outra saída, você tem que andar aqui, ó, em sua lei, em seus estatutos. Não adianta, meus amados, você ter 50 anos de crente, mas não ter experiências para contar. Não ter milagres, não ter vivido nenhum milagre. Nem que seja umzinho assim, ó, não tem como. Meus amados, a salvação é contínua. O milagre, ele tem que ser realizado e tem que ser concretizado dia após dia. Não pode curar uma doença e vir outra, não. Que milagre é esse? Que Deus é esse? Que obediência é essa que você acha que está tendo? Procure aqui, meus amados, nas escrituras sagradas. Se atente ao que vem daquele povo de Israel. Se atente ao que vem dos judeus. Porque deles são as alianças. Para ele foram feitas as alianças. Nós só fomos aproximados a ele com a vinda de Yeshua, com a vinda do Messias, com a vinda do Senhor Jesus Cristo. Porque quando ele morreu lá na cruz do madeiro, o qual eu falei para vocês, foi para nos aproximar daqueles qual já foram feitas as alianças. Foi para nos aproximar dos nossos patriarcas, Abraão, Isaque e a Jacó. Não foi por mérito nosso, não, meus amados. Não foi por mérito de Israel, não. Foi porque ele é o Deus que ele quis aquilo. E o homem consegue destruir tudo que está em sua volta, sem o entendimento que está aqui. Então vamos lá. Eu vou mostrar para vocês agora, na Bíblia, no que está aqui, ó. O sol brilha para todos, para o justo e para o não justo. O sol brilha para todos, para o homem mau e para o homem bom. Porque é assim quis o Eterno. Não podemos ir contra as suas leis. Não podemos querer mudar nada que está aqui. Temos que andar no que aqui já nos traz, que devemos fazer. Temos que andar em estatutos, temos que andar em obediência. Não que o homem fala que nós temos que fazer, não. Se o homem fala o que está aqui e nós praticarmos o que está aqui dito pelo aquele homem, aí sim, mas não porque ele inventou, porque ele falou que está aqui e a praticamos. A verdade é essa, não tem outra verdade. A verdade já nos traz João 8,32 isso. Mas se andarmos em maldição, vamos atrair a morte. Se andarmos em pecado, a morte virá sobre nossas vidas. Então preste atenção, no 9 diz assim, ó, deverás, ó, Eclesiastes 9:1, Eclesiastes capítulo 9, versículo 1, deverás revolver todas essas coisas no meu coração para claramente entender tudo isto, que os justos e os sábios e as suas obras estão nas mãos de Deus, e também que o homem não conhece nem o amor nem o ódio, tudo passa perante a sua face. O homem não pode ter ódio, o homem não pode ter amor se assim o Eterno não permitir. Ah, mas eu sinto raiva porque isso ele permitiu. Não cai uma folha de uma árvore, diz a palavra, as escrituras, a Paraxá já nos traz isso. Não cai uma folha de uma árvore se assim ele não permite. Hoje a gente anda tanta folha pelo chão, foi tantas permissões dele ali, mas a gente não se dá conta que aquilo é um ato profético, que é um ato verdadeiro, porque já está corriqueiro, é uma coisa tão normal, tão comum. Mas se você pegar uma folha daquela e você olhar assim alguns instantes e falar, meu Deus, o que uma folha significa para você? O que uma folha significa para Cristo? O que uma folha significa para o Eterno? O que significa? Porque se ela caiu é porque ele permitiu. Imagina nós que somos a sua imagem e semelhança. Imagina, meus amados. Pare e raciocine sobre isso. Então aqui no 2 já nos traz assim, ó. Tudo sucede igualmente a todos, os mesmos sucede ao justo e ao ímpio, ao bom e ao puro, como ao impuro, assim ao que sacrifica como aos que não sacrifica, assim ao bom como ao pecador, ao que jura como ao que teme juramento.
Estou no 3. Esse é o mal que há entre tudo quanto se faz debaixo do sol, que a todos sucede o mesmo, que também o coração dos filhos dos homens está cheio de maldade, que há desvarios no seu coração, na sua vida, e que depois se vão os mortos. 4. Ora, para o que acompanham com todos os vivos, esperança, porque melhor é o cão vivo do que o leão morto. O que quer nos trazer, meus amados? Eu parei aqui no 5, tá? Ou melhor, já li o 5, parei no 6. Então o que quer nos trazer? Muitas das vezes é melhor um covarde vivo do que um valentão morto. Tem esse ditado? Aqui está dizendo, é melhor um cão vivo do que um leão morto. Por quê? O leão é mais forte do que o cão. Aqui é a tradução que está aqui. Mas vamos colocar ela em outra colocação. É melhor sermos temente a Deus do que sermos temente ao mundo. É melhor obedecermos a Deus do que obedecermos ao homem. Por quê? Porque o que eu for fazer para Deus, Ele vai me retribuir de uma maneira da qual o homem nunca vai poder me retribuir. O que eu entregar a Ele vai ser bem cuidado. O que eu entregar ao homem vai ser dúvidas, vai ser medos e incertezas. Se eu fizer uma oração pedindo para Deus me abençoar, Ele irá me abençoar. Se eu estiver andando em sua lei. Se eu for o melhor para com Ele. Agora, se eu for pedir alguma coisa para o homem e alguma coisa eu fazer e desagradá-lo, Ele não vai olhar para a lei. Ele vai olhar para a pessoa. Ele vai ter raiva porque ele é homem. Ele não vai ter um pensamento que um servo ou uma serva de Deus tem para com Deus. Por quê? Porque o pensamento que você tem de Deus sobre a sua vida, você entendendo a palavra, entenda o que eu estou aqui colocando. Eu não estou falando para pessoas carnais, não, meus amados. Estou falando para vocês, espirituais, para vocês, seres viventes. Para vocês que têm um pouco de discernimento, de sabedoria. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Se eu praticar tais coisas perante ao homem, o homem vai me dar minha sentença. Mas quem vai poder cumprir a sentença, a verdadeira, é o Cristo, é o Eterno, é o Salvador, é o nosso Deus. O homem pode aqui me dar minha sentença, mas a vida a qual ele acha que está me tirando, eu estou ganhando lá na salvação. Agora, por que ele vai querer me tirar a vida? Agora eu vou falar para vocês. O porquê que ele vai querer me tirar a vida. Por permissão do Eterno. Por que por permissão dele? Porque o sol brilha para ele, para o injusto, e o sol brilha para mim que sou justo. Então o sol brilhou para o injusto. O sol brilhou para mim que sou justo. Preste atenção. Não é questão de ser melhor ou pior. É questão que eu estou provando para você o que está aqui. Se formos justos perante a Deus, Ele vai usar o homem para cumprir a justiça dele em nossas vidas. Se o homem tirar a minha vida, foi por permissão dele. Entendam. Para que o homem ímpio, o homem injusto, achasse que estava fazendo a justiça dele. Para que a justiça do Eterno fosse cumprida na minha vida, na eternidade. É muito forte, meus amados. Entendam. Se não entendeu, volte um vídeo. E revolte de novo e entendam. Se o justo, na ira dele, ele quer me atacar, é porque ele mesmo se fez aquilo? Não. É porque eu clamei ao Eterno por justiça. E ele irá usar o injusto para fazer a justiça que ele acha que está fazendo na minha vida. Ele vai me matar-me, mas por permissão de quem? Porque ele acha que ele pode aquilo? Não. Porque Deus assim permitiu, porque eu tenho que morrer. Nós temos que morrer um dia. Seja dormindo, seja de acidente, seja lá do que for. Mas tudo isso é por permissão dele. Entenda isso. Talvez você não esteja acostumado a ouvir um evangelho desse jeito. Mas não é o evangelho de Roma, não. É o evangelho de Israel. É o evangelho da Terra Santa. Porque Roma usa isso daqui para ganhar isso aqui, ó. Está levando muitos ao declínio. E tem muitos voltando a Israel. Tem muitos subindo a Israel. Tem muitos indo buscar o estudo em Israel. Porque é de lá que vai vir. É de lá que veio
a salvação, e é de lá que retornará a buscar os seus. Judeus e não judeus. Então entendam isso, meus amados. Entendam. Eu não estou aqui pregando placa de igreja, não. Estou aqui pregando o que está aqui em Eclesiastes. Eclesiastes 9, capítulo 9, agora eu vou começar no 6, tá bom? Já li do 9, já li o 1 até o 6. Então, até o seu amor e o seu ódio e a sua inveja já pereceram e já não tem parte alguma nesse século, em coisas algumas do que se faz debaixo do sol. 7, vós, pois, come com alegria o teu pão e bebe com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agrada das tuas obras. Então pouco importa o que o homem pense de você, pouco importa o que as pessoas falam de você. Você tem que se importar com o que está aqui, no 7, Vós, pois, comei com alegria o teu pão e beber com bom coração o teu vinho, pois já Deus se agradou das suas obras. A árvore, ela é conhecida pelo quê, meus amados? Pelo seu tronco? A árvore é conhecida pelo quê? Pelo seu tamanho, pela sua formosura? Do que a árvore é conhecida? Ela é chamada pelo nome do quê? De árvore porque é árvore? Não. Ela é conhecida pelos seus frutos. Seja ele amargo ou doce. Seja ele bom ou ruim, mas ela é conhecida pelos seus frutos. Então entendam a colocação, entendam aqui a narrativa. Entendam que se você não andar no que a lei dos profetas, a quais o Eterno deixou, a lei a qual Moisés trouxe, a lei a qual foi aplicada no povo no deserto, no Êxodo, a lei que nos traz a Torá, de nada adiantará eu dizer que eu sou crente, sou evangélico, creio em Deus, se eu não ando com Ele, se eu não vivo Ele, se eu não respiro Ele, se eu não exalo Ele, se eu não testifico que Ele é o meu Deus, de nada vai adiantar. Não adianta você estar socado dentro da igreja e não ter frutos. Não é ser melhor e pior, eu não estou aqui falando isso. Não é você ser conhecedor do que tem aqui, para que você possa ajudar o próximo. Não falar para ele de religião, mas apresentar o Deus da Bíblia para ele. Não falar para ele de dogmas cristãos, mas apresentar para ele os mandamentos, as mitzvot. Aquilo que agrada ao Eterno. Você tem que mostrar isso ao homem. Você tem que guardar isso em você. E você tem que se humilhar para com ele, para que ele venha até vós. Meus amados, o mundo espiritual é muito sério. Não ache você que você dentro da igreja, fazendo tudo errado, você está salvo, não. Não acha você que você estando lá dentro de falar só a graça me basta, você vai ter direito a alguma coisa, não. Você vai ter algum entendimento, não. Não pense isso, não. Esqueça esse sofisma, essa mentira. Porque aqui no 9, eu já vou pular para o 10, meus amados, porque é muito forte. Porque aqui no 9, capítulo 9, versículo 10 de Eclesiastes, diz bem assim, tudo quanto tiver a mão para fazer, fazei-o, conforme as tuas forças, porque na sepultura para onde tu vais, não há obras, nem indústria, nem ciência, nem sabedoria alguma. Então se apresse, meus amados, a fazer o que é bom aos olhos de Deus, não ao do homem. Se apresse a pregar a palavra, a pregar o vero Israel, não o que as igrejas querem que você pregue. Se apresse a pregar aquilo que a Bíblia nos relata. Para que você seja conhecido lá na eternidade pelos frutos. Para que Deus te exalte. Não para que você se exalte a si mesmo. Para que o Eterno te levante. Não para que o homem venha e te levante. Ah, mas não pode ser um profeta? Pode. Mas tudo aquilo que é profetizado e não concretizado por você mesmo, de nada lhe adiantou a profecia. Quer dizer que a palavra de Deus cai no chão? Não. Se você a rejeita, ele pega de você e dá a outro. Mas ela jamais vai cair ao chão. Se você não quer os desígnios dele para a sua vida, não ache que Deus vai ficar choramingando, não, meus amados. Não. Mas ele também não se agrada na morte do ímpio,
e muito menos na morte do justo. Ele não se agrada na morte de ninguém. Mas ele é Deus. Ele tem que cumprir aquilo que ele nos deixou, que é a sua lei, seja para o bem do homem ou para o mal do homem. Porque todas as coisas ele faz do jeito que ele quer, não do jeito que o homem acha que tem que ser. Então ponha na sua mente, a árvore ela é conhecida pelos seus frutos. A Bíblia ela é conhecida pela sua leitura, pela sua narrativa verdadeira. Não assim, traga os seus dízimos e suas ofertas à casa do Senhor e faça outro voto sobre cima desse voto e faça outro, dê o seu Isaac, dê isso, dê aquilo, dê o seu, seja lá o que for. Não, ele não quer nada disso. Ele é o dono disso tudo. Para que ele vai te pedir isso? Se ele colocou tais leis, foi para ser cumprida. Se ele colocou o dízimo e as ofertas, foi para ser cumprida. Não foi para o homem usar para o seu bem prol, não. Não foi para o homem entrar na mente dos fracos. Ah, quer dizer que você é forte? Não, meus amados. Se eu não ler e praticar isso aqui todos os dias, a minha mente vai atrofiar. Deus, ele não vai entrar na minha mente porque ele quer. Porque se ele veio e já morreu por nós, foi para que nós pudéssemos caminhar com ele. Ele não construiu máquinas, construiu seres humanos. Somos a imagem e semelhança dele. Então, meus amados, cuidado com esse evangelho que tem por aí. Cuidado com o engano, com a mentira. Se estiver saindo daqui, ó, é a verdadeira. Se estiver sendo cumprida, peraí, mas o homem não vai poder cumprir isso aqui assim como Jesus fez. Vai sim, porque sejais santos, assim como eu fui. Militamos segundo a carne, mas temos que alimentar nosso espírito. Paulo mesmo, ele tinha um espinho na carne. Porque ele mesmo disse, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço. Mas o mal a qual eu não quero fazer, esse eu faço. Meus amados, é muito forte essa palavra. Por quê? Porque Deus tinha que deixar aquele espinho na carne dele. Para que ele se lembrasse que ele era homem. Porque ele tinha um conhecimento, humanamente falando, desconhecido no seu tempo. Porque Paulo, quando foi levantado a ser um pregador, Paulo, quando ele foi levantado, muitos duvidaram. Por que muitos duvidaram? Porque muitos o ouviam, mas não entendiam. E aqueles que ouviam o que saía da boca dele, entendia que não era ele falando, mas era o próprio Cristo falando através da boca dele. Então ele era pior ou melhor não, ele só teve experiência. Porque ele, a caminho de Damasco, ele teve uma experiência, ele ficou cego. E o que ele estava fazendo no caminho de Damasco, muitos conhecem, estava indo caçar os crentes, estava indo caçar os apóstolos, estava indo caçar o povo eleito, o povo escolhido. Ele trucidava, ele matava todos. Então, meus amados, entendam. Quando Paulo passou a ter experiências com o Eterno passou a conviver com ele. Não por mérito de Paulo, não. Porque ele usa quem ele quer, assim como ele usou uma mula para falar com um. Assim como ele usou aquela mulher no poço de Jacó. Assim como aquela mulher falou com seu filho amado Jesus Cristo, e ele falou em parábolas com ela, e ele falou com ela, mulher, se tu bem soubesses quem sou eu, você não me negaria, você me pediria água, porque a água que eu te der, você jamais voltará a ter sede, mas esta água a qual eu te peço, eu voltarei a ter sede. Se ele beber, quem beber volta a ter sede. Aí a ficha da mulher foi caindo aos poucos. E a Bíblia nos relata que ela falou, vejo que tu és profeta da parte de Deus. Vocês entenderam, meus amados? O poder soberano do Eterno, o poder de Deus sobre as nossas vidas. Vocês repararam a manifestação que Ele quer ter para com as nossas vidas? Mas muitas das vezes não andamos em obediência. Não estamos sendo santos como Ele pediu para que nós fôssemos.
Porque se nós somos a imagem, a sua semelhança, se ele falou que milagres maiores ainda faríamos no nome dele, e se ele falou que nós podemos ser santos assim como ele foi, quem somos nós para falar tais coisas? Para falar que não somos capazes disso? Se o próprio Criador nos disse isso, quem somos nós para falar, não, para longe de mim isso, Deus, eu não consigo. Meus amados, é por isso que eu falo, não tem negócio de, papai, me carrega no colinho, não. Não tem negócio de brincar, não. Se ele disse isso é porque a coisa é séria. Se ele deixou as leis, as mitzvot, os mandamentos, é porque a coisa é muito mais séria do que possamos imaginar. Então se entregue para ele. Volte para ele. Não fique achando que está tudo fácil. Não fique na mesmice não, meus amados. Não fique achando que só a graça basta, não, não. É mentira isso daí, não caia nesse conto do vigário, não. Não caia nesse conto, venha buscar sua bênção, mas deixa aqui seu dinheiro, não. Não caia nisso, não. Então, meus amados, creia. Ande em estatutos e mandamentos. Leia a Bíblia, busque conhecimento e entendimento. Cuidado com o que você está ouvindo. Cuidado com o que você está se alimentando. Cuidado. Tem dúvidas? Procure aqui, ó. A dúvida insiste. Ore, busque, jejue e clame ao Eterno, que Ele irá te enviar o socorro. Mas clame a Ele, não aos homens. E que o Eterno abençoe a todos vós. Em nome de Yeshua. Amém.